Mascaro, seja bem-vindo ao palco virtual do DCM, Alisson. Boa noite. Boa noite, Fabrício Rinaldi. Uma alegria vê-lo nesta ocasião aqui na TV DCM. Um abraço a todas e todos que acompanham esta programação. E eu vou me permitir aqui mandar um abraço especial ao Leandro Fortes. Boa recuperação, vai aqui a minha saudação muito especial. Muito bem, Alisson. Conforme eu combinei contigo, eu gostaria que você comentasse um pouco. Eu vou colocar aqui na tela, gente. O Alisson, ele lançou recentemente o livro, né, que é o Sociologia do Brasil, pela editora Boitempo. Eu gostaria, Alisson, que você comentasse um pouco sobre o que é esse livro, o que a gente vai poder encontrar nesse livro, porque a gente vai ter uma surpresa que eu já vou abrir para o chat de cara aqui, mas eu gostaria que você comentasse um pouco dessa nova obra que você lançou. Perfeito, Fabrício. Sociologia do Brasil é o livro que eu estou lançando agora. E nesta obra eu faço uma análise da sociedade brasileira. Você que quer saber a respeito de como pensar os problemas do Brasil, por que algumas pessoas interpretam esses problemas de um modo ou de outro, porque há divergências de leitura, de encaminhamento. Eu faço neste livro o mapa para que se entendam os caminhos de interpretação sobre o Brasil. Alguns caminhos são mais de direita, outros são de esquerda. É preciso entender, inclusive, como é que se encaminham os problemas e as soluções para cada qual desses caminhos. Então, eu organizo o livro pegando e estabelecendo uma história das grandes interpretações no Brasil, que vem algumas desde o tempo da colônia, mas em especial no século XIX, com aquilo que eu chamo de interpretações do Brasil pioneiras. Elas estão na entrada do meu livro, e depois as grandes interpretações do século XX, do século XXI, que estabelecem aqueles que são os nossos eixos de reflexão sobre o Brasil. Então eu digo que há 3 caminhos de interpretação sobre o Brasil, um deles muito tradicional, desde o século XIX existente até hoje, é o caminho da direita, é o caminho das pessoas apenas reformistas que querem manter o capitalismo, é o caminho liberal. Existe um outro caminho não liberal. Existe o caminho crítico marxista, e no marxismo eu explico como vai surgindo historicamente o modelo de compreensão sobre a sociedade brasileira, quais as suas ferramentas, quais as suas autoras e seus autores mais decisivos, de tal modo que o público leitor, então, com este livro, Sociologia do Brasil, tem as ferramentas teóricas decisivas e fundamentais para tomar posição e entender os debates políticos sobre o Brasil. Alisson, e nesse livro, parece que você traz um estudo sobre grandes pensadores do Brasil também, né? Você pode me corrigir se eu estiver equivocado, tá? Mas pelo que eu pesquisei, entendi um pouco sobre o livro. Gostaria que você falasse também um pouco disso, explicasse um pouco disso para a nossa audiência. Sim, Fabrício, eu, neste livro, desenvolvo um sistema de compreensão das pensadoras e dos pensadores sobre o Brasil. Porque você que está me acompanhando, eventualmente, pela internet, se vai a uma biblioteca ou a uma livraria, encontra um punhado de autores e livros tratando sobre o Brasil, com títulos às vezes chamativos, títulos às vezes muito fechados, herméticos, e fica a leitora e fica o leitor na dúvida. Esses autores, o que eles falam um em relação ao outro? Eles concordam com a mesma coisa? O Brasil é o país do jeitinho, o Brasil é o país do futuro, aqui tudo vai dar certo, aqui nada vai dar certo. Aqui é o país do atraso, a Europa e os Estados Unidos deram certo, aqui jamais vai dar. Essas questões são perguntas decisivas. E eu estabeleço no livro este meu propósito de fazer um sistema de 3 horizontes de leitura e então, dentro desses horizontes, eu explico os autores e autoras dessas leituras. Sobre os pensadores do século XIX, eu os chamo de pensadores pioneiros. No século XIX não havia marxismo no Brasil. O marxismo é da segunda metade do século XIX, ele prospera na Europa e pelo mundo, mas no Brasil ele só entra no século XX. Então nós não tínhamos a principal ferramenta para entender as contradições e como resolver a sociedade brasileira no século XIX. No século XIX, nós só tínhamos leituras liberais e leituras conservadoras não liberais. Então, as leituras liberais aqui no livro, eu as organizo explicando os seus pensadores pioneiros, gente que eventualmente vocês que estão aqui me acompanhando, dessas pessoas já ouviram falar, como por exemplo Frei Caneca, como por exemplo o regente Feijó, o senador Feijó,
ou, por exemplo, Tavares Bastos, ou ainda Luiz Gama, ou Rui Barbosa. São todos pensadores de uma leitura liberal no século XIX. E também no século XIX, muitos pensadores de matriz não liberal, de matriz conservadora. Então, eu exponho aqui no livro autores como o próprio José Bonifácio, de quem já ouvimos muito falar, é o patriarca da independência do Brasil, quem é da cidade de São Paulo, ali onde começa o Viaduto do Chá, existe uma praça chamada Praça do Patriarca, ali entre a Rua São Bento e a Rua Líbero Badaró, e onde abre, portanto, o próprio Viaduto do Chá, na frente da Prefeitura de São Paulo, é o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva. Ele é um pensador de uma leitura de mundo que tem um salpicar liberal, mas no fundo é não liberal. Defende a monarquia, defende uma ordem coesa, e junto com estas leituras tem, por exemplo, a do Visconde do Uruguai, no século XIX. No século XX, isto bate em pensadores no início ainda do século XX, como Oliveira Viana, e mesmo como pensadores do calibre de Francisco Campos, este pensador, eu diria, organizador das ditaduras do Brasil, seja a ditadura de Vargas, seja a ditadura militar de 64. Então, são autores de uma leitura de mundo tendente ao reacionarismo. Alguns deles, outros não, mas dentro de um caminho. No século XX, eu mostro como é que nós temos, então, as leituras chamadas científicas. É nessa hora que surge o marxismo. Mas também os liberais apresentam suas armas, suas visões. Então, eu falo das leituras de Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Fauro, que foram, historicamente, pessoas de esquerda, mas de esquerda liberal, defendendo o capitalismo e um aperfeiçoamento do capitalismo. Aí eu falo de leituras, de visões de mundo não liberais, algumas de direita, marcadamente de direita, como Gilberto Freire, outras de posição de centro, centro-esquerda, não liberais, como a de Guerreiro Ramos, e outras plenamente de esquerda, como a do próprio Darcy Ribeiro, que foi muito conhecido por nós na história recente da segunda metade do século XX. Não são leituras críticas plenamente ao capitalismo e à sociedade. São leituras que buscam fincar pé em algum grau de coesão da sociedade brasileira, mas não são liberais. E então, eu falo das leituras críticas marxistas, as leituras mais altas, e como há um conjunto muito grande de pensadores e pensadoras, eu organizo uma sequência de compreensão desses pensadores, depois os temas com os quais esses pensadores e pensadoras lidam. Então, eu trato de autores decisivos, como Caio Prado Júnior, primeiro grande intérprete do Brasil a ter feito uma obra sistemática no marxismo. Depois, trato de pensadores já da segunda metade do século XX, Caio Prado é da primeira metade, mas na segunda metade do século XX, pensadores incontornáveis como Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes, sociólogos e pensadores da sociedade de fundamental calibre para pensarmos criticamente o Brasil. E depois eu trato de dimensões, de temas e problemas decisivos, e a partir destes temas, os pensadores e pensadoras referenciais. Então, um debate sobre o modo de produção no Brasil. Para entendermos o Brasil, para alcançarmos cientificamente o que é o Brasil, não adianta copiar o esquema sociológico da Europa. Na Europa, houve uma sequência de feudalismo e a saída do feudalismo fez a chegada ao capitalismo. Então, a luta capitalista, a Revolução Burguesa, acabou com o antigo regime absolutista feudal. No Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia, no México, no Haiti, em Cuba, a saída não foi do feudalismo. Não houve feudalismo no continente americano. De norte a sul, não houve este modo de produção feudal. Aqui não havia senhor feudal, não havia feudo, nem havia servos. O que havia no continente americano era uma escravidão calcada numa lógica de colonização. Então, a Inglaterra, lá no norte, a França também, em regiões do norte, como o Canadá, o Quebec, também o Haiti, também a Guiana Francesa, a Holanda, na Guiana Holandesa, hoje Suriname, mas, em especial, Espanha, na face oeste do continente americano, e Portugal, na face leste do continente americano, onde hoje está o Brasil, estes países todos tiveram um propósito colonial, e para esse propósito colonial eles organizaram um modo de produção escravista que atendia os fins coloniais.
Então, pensadores decisivos brasileiros, como Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender, foram fundamentais para compreendermos que no continente americano e no Brasil, nós não saímos do feudalismo e chegamos no capitalismo. Nós saímos do escravismo colonial e chegamos ao capitalismo. 1888, no Brasil, não foi o fim do feudalismo, foi o fim do escravismo colonial. Então, estes autores são decisivos para entender o modo de produção do Brasil e que depois, como se dá o capitalismo a partir de uma transição de modo de produção que não foi a europeia, foi uma transição nossa, muito tipicamente do continente americano, e por isso os Estados Unidos e Brasil têm uma história relativamente própria. Lá também se resistiu muito ao fim da escravidão, lá também se estruturou uma sociedade racializada, como aqui também. Lá também ficam os defensores da escravidão buscando defender leituras de mundo, eu diria, muito religiosas, muito calcadas em ideias de que Deus é branco, Deus escolheu o branco contra o negro, Deus escolheu uns para serem livres, outros para serem escravizados. Essas leituras muito obtusas, elas são típicas dos Estados Unidos e do Brasil, não são tanto da Europa nesse perfil, por causa dos modos de produção daqui. E depois, perguntas e problemas que daí advêm. Se nós tivemos escravismo colonial, e esse escravismo era racializado, resta a dimensão de entender o que vem a ser o racismo na história do Brasil. A escravidão e depois, com o fim da escravidão, as relações capitalistas racializadas. Então, pensadoras como Beatriz Nascimento, como a própria Lélia Gonzalez e como Clóvis Moura, são pensadoras e pensadores que eu utilizo aqui no livro para mostrar o mais alto calibre da reflexão sobre o pensamento a respeito do Brasil, sua estrutura de classe, sua estrutura de raça, a relação da pobreza com os dominantes exploradores do Brasil, e então, chegando no século XX, século XXI, uma pergunta sobre a economia brasileira, a natureza do capitalismo desenvolvimentista do Brasil. Então, eu trago aqui autores fundamentais, como, por exemplo, o grande sociólogo da USP, Luiz Pereira, que na década de 60 e 70 se ocupou do desenvolvimentismo, olhando por uma via marxista, e não apenas batendo palma, dizendo basta criar indústria que os pobres deixam de ser pobres. Já mostrava Luiz Pereira que esse desenvolvimento brasileiro tornava a burguesia mais rica e o pobre, na prática, ficava na mesma, mas também chegando a autores vivos e fundamentais como Décio Sais, que se pergunta sobre a República Brasileira, que se pergunta sobre a democratização após a ditadura militar, mostrando em livros como A República do Capital que a nossa democracia, a nossa república não são nossas, não são do nosso povo. A democracia pós-88 é uma democracia do capital. Por isso o livro mais importante do próprio Décio Sais se chama A República do Capital, a república que é controlada, dominada pelo capital, pelo capitalismo. Então eu faço aqui um histórico, uma sequência de autoras e autores. No final eu faço uma reflexão a partir das minhas obras, a partir das minhas reflexões em outros livros. Vou tomar a liberdade aqui de lembrar de Estado e Forma Política e Crise e Golpe, nos quais eu me ocupo da lógica do Estado no capitalismo, depois do que aconteceu no Brasil e no mundo, na crise recente, no golpe de Dilma Rousseff. Então fazem esses 3 livros um trio aqui, fazem um conjunto para pensar a política de modo geral, o momento do Brasil. Aqui eu aplico toda essa reflexão na sociedade brasileira, mostrando do jeito que estamos, nós estamos aqui administrando o capitalismo sem sair do domínio do capital, e estamos administrando de modo liberal, de direita, de esquerda, mas de modo sempre institucional, defensor do capital. Nós estamos administrando aqui a exploração do povo, a pobreza, nós estamos administrando a riqueza dos ricos, com essas pequenas esperanças que ganham aqui algum incremento. Então, de vez em quando, o povo melhora um pouquinho, mas na hora que melhora um pouquinho mais, vem um golpe, destrói tudo. Então, quando tivemos Vargas, Juscelino e João Goulart, logo depois vem um golpe. E quando tivemos Lula e Dilma, logo em seguida vem um golpe. Para pensarmos, esta reflexão minha no final de Sociologia do Brasil, como podemos lidar com o nosso país, um país controlado pelo capital, um país controlado pelos militares, controlado pela imprensa, meios de comunicação de massa hegemônicos, pelas igrejas, por uma educação voltada apenas ao interesse, à lógica do capitalismo. Como escapar de tudo isso? É preciso um processo de mudança estrutural. Não dá para, dentro do capitalismo, imaginarmos que ele será bonzinho e vai reformar-se em favor do povo. É preciso a mobilização do povo. Muito bom, Alisson, muito bom. Eu teria já um monte de perguntas para fazer dentro dessa tua explanação. Como diz aqui o nosso querido Cleiton Araújo, aqui, ó, brilhante explanação, concordo. Mas só antes de eu passar para o chat,
você menciona, né, que o capitalismo ele não vai se reformar sozinho para o povo. O que a gente pode fazer, então? Qual é o caminho? Qual é a saída e a solução nesse cenário que você colocou, né? Um cenário dominado pela mídia, por igrejas, por grandes empresários que são os donos do capital, os donos do dinheiro e que não têm nenhum interesse em apoiar, de fato, um governo popular, com políticas populares. Qual é o caminho que a gente pode tentar enxergar nesse sentido? Fabrício, faz 50 anos, as lutas, eu diria, mais expressivas das esquerdas do Brasil, igual no mundo inteiro, elas deixaram de falar de revolução, elas deixaram de se encaminhar para a revolução. Até 50 ou 60 anos, nós tínhamos pessoas como Carlos Marighella, tivemos Carlos Lamarca, tivemos Prestes, Olga Benário, tivemos uma história de lutadoras e lutadores que empunhavam a transformação do Brasil, a emancipação dos pobres, que a classe trabalhadora não fosse explorada pelos detentores do capital, pelos banqueiros, pelos latifundiários, que o povo pudesse viver sua própria vida de modo emancipado. Tudo isso acabou, eu diria, de modo majoritário. Restam ainda valorosas e valorosos companheiros de luta em busca da transformação social, mas na maioria a luta é por administrar o capitalismo. Então, quem hoje administra o teto de gastos para que o governo não invista no povo, para que o governo pague juros para os bancos e especuladores, quem defende o teto de gastos é o governo de esquerda. São as pessoas de esquerda, por isso que eu chamo isso de esquerda liberal. Ela não é revolucionária. Então, enquanto nós temos há 50 anos uma eventual entrega de algumas políticas públicas em favor do povo, muito pontuais, muito pequenas, valorosas, porque quando acontecem alguma coisa, aí se dá em termos de melhoria de algum ponto. Mas como elas são desconectadas de uma luta de transformação social, exatamente porque são pontuais, uma aqui, outra lá, elas estão dentro de um sistema que na hora em que quer destruí-las, destrói na hora. Então, tudo que se ganhou no Brasil nos últimos 70, 80 anos, desde o Vargas, nós estamos destruindo coisa a coisa. A CLT é de 1943. Michel Temer, com o golpe, em 2016, destruiu a CLT. A Previdência Social vem também desde o tempo do Vargas, depois teve incrementos, melhorias nos governos posteriores, depois com a Constituição de 88, e também no governo Temer houve um strike. Nós tivemos empresas públicas do Brasil, desde o Fernando Henrique Cardoso, do Collor, Itamar mais ou menos, mas também Fernando Henrique Cardoso totalmente, Temer e Bolsonaro, as empresas são privatizadas. Só que Lula e Dilma não restatizaram as empresas. Apenas não privatizaram mais, mas não voltaram para trás na estatização das empresas. De tal sorte que a nossa esquerda não mexe estruturalmente. E como ela não sabe mais falar do socialismo, porque ela quer agradar a burguesia, é a burguesia que financia os governos de esquerda também. Ela não gosta da esquerda, ela gosta da direita, mas ela também tem algum grau de financiamento dos governos de esquerda, para que não rompam esses governos com a própria burguesia. Embora a burguesia odeie essa esquerda, mas ela põe essa esquerda como domesticada. E quando essa esquerda se domestica, quando ela de fato não avança em favor do povo, ela não tem o que fazer. Então, um processo de mudança social é um processo de mobilização ideológica da nossa gente, de conscientização das massas, de liberação das massas para que possam empreender uma luta transformadora e não apenas de entregar um resultado aqui, outro lá, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Não é pontualidade de entrega de resultado, mas muito pelo contrário, é politização, é mobilização, é batalha das ideias, é efetivamente fazer com que a nossa gente possa ter formação ideológica, porque a nossa gente, na ausência de uma esquerda que fale contra o capitalismo e em favor do socialismo, a nossa gente só escuta a formação ideológica dos defensores do capital. Essa multidão de gente aí que está nas redes sociais, nos algoritmos em seu favor, e que ficam falando em favor do capitalismo, que os burgueses são bons, os trabalhadores são vagabundos, e a classe trabalhadora escuta isso e acredita, e começa a se autoflagelar. Então, eu diria que é preciso fazer uma contundente luta para que o povo não mais apenas seja o reformador ou garantidor do conservadorismo da manutenção da ordem capitalista. Na hora em que o processo de mobilização social começar a falar contra o capitalismo, nessa hora nós começamos a mobilizar armas mais efetivas
e, de alguma maneira, todos os países do mundo que não conseguem falar contra o capitalismo ficam patinando entre os liberais, de esquerda e direita, e depois chegam aos fascistas. Sempre a solução é essa. Os países que conseguem ter algum grau de combate à exploração do capitalismo, eles tendem a ter algum grau também de coesão social, de resistência, de mobilização das massas, de tal sorte que esses países conseguem eventualmente enfrentar as turbulências e crises de um modo menos pior. Então, eu diria que, neste momento, nós não temos mais a opção de empurrar com a barriga mais uma geração, porque toda vez a esquerda que empurra com a barriga para que os militares não fiquem incomodados, para que a Globo não busque derrubar ninguém, para que os religiosos, enfim, não fiquem revoltados também, para que a burguesia, a Faria Lima, os latifundiários, o agro e coisas mais, e o imperialismo, não venham dar golpe. Só que de mansinho em mansinho em mansinho, sem fazer nada, mesmo assim todos eles dão golpe. Então, para que não sejamos apenas mais uma vez caudatários do mesmo, da forma de levar o mundo, de lidar com o mundo liberal, é preciso então grande processo de empoderamento da classe trabalhadora, para que ela entenda o que se passa. Então é preciso falar diretamente para as massas. Um presidente de esquerda que todo dia não fala contra o capitalismo, ele está empurrando com a barriga e levando o povo inteiro para amanhã ser um povo de direita que se autoflagela. Muito bom, muito bom. Quero só reforçar para o pessoal, gente, vamos dar like, vamos compartilhar a live. A gente está enfrentando aí esse shadow ban, né, do YouTube. Então é fundamental todos que estão aqui que deem like, compartilhem a live, escrevam aqui no chat. Eu estou acompanhando também aqui as mensagens de vocês. E eu quero aproveitar, professor, antes da gente ir para os temas da live de hoje, efetivamente, quero já trazer a surpresa para o pessoal que está aqui. É o seguinte, gente. O professor Alisson, eu falei com ele hoje, ele me passou o contato da Boitempo, e a gente vai disponibilizar aqui para o chat apenas 3 unidades do livro que está sendo lançado. Foi em maio, não foi, professor? Não tem um mês. Está começando a trajetória de lançamento. Lancei em São Paulo e depois a primeira sessão de lançamento da turnê brasileira eu escolhi que fosse no Nordeste e comecei por Pernambuco, por Recife. Então, esse está sendo o início da sequência de lançamento. Muito bem, então é a hora de vocês aproveitarem. O livro está sendo lançado, ainda está no roadshow aí para ser lançado. Então, aqui pelo chat do DCM, cada chat de R$100 vai receber um livro em casa, mas são só os 3 primeiros. Eu sempre reforço isso, para você ser rápido. Se você quiser, aproveita, porque deu os 3 primeiros, a gente encerra na hora a promoção aqui, a ação que a gente está fazendo com relação ao livro. Então, os 3 primeiros chats de R$100 vão receber em casa. É uma forma de você ajudar o canal, ajudar o DCM e, obviamente, receber esse livro incrível aí na sua casa. Então aproveite os 3 primeiros chats. Eu tô aqui, eu vou obviamente vou ficar atento em quem der os 3 primeiros superchats de R$100 e já vou deixar os nomes separadinhos, e assim que a gente parar para ler os superchats, eu comento o nome de todos vocês que deram o chat de R$100. Então os 3 primeiros levam o livro do professor Alisson Mascaro, Sociologia do Brasil, um livro essencial, tanta coisa que o professor falou aqui, que é fundamental que você adquira aí, que você dê o superchat para ajudar o canal, e o canal vai te presentear com esse livro, tá bom? Uma parceria do DCM, um esforço do DCM junto à Boitempo, para que a gente pudesse trazer para vocês, aproveitar que o Alisson está aqui, a gente está divulgando o livro, então é uma oportunidade para vocês adquirirem não, né, que a gente não fala assim, é que você dê o superchat, ajude o canal e receba em casa o livro Sociologia do Brasil. Daqui a pouco eu volto para falar quem foram os nossos web espectadores que vão receber aí o livro do professor Alisson Mascaro em casa, tá bom? Se até o momento que a gente for ler o superchat ainda tiver livro, eu reforço aqui a ação que a gente está fazendo. Ó, já chegou um aqui, mas já eu falo isso. Vamos seguir aqui no nosso tema, então, professor? A gente tem muitos temas para tratar hoje aqui, né? Primeiro, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu sei do esforço que você fez aí na sua agenda, sei que você também esteve até em outros canais hoje também, então não deve estar fácil, deve estar um dia bem cansativo, mas eu queria trazer para você, entrar no tema do que a gente acompanhou há alguns dias, que é o avanço da extrema-direita
no bloco europeu, né? Inclusive, os próprios Celso Amorim disse que o Lula está preocupado com esse avanço da extrema-direita. A gente identificou aqui derrotas do Olaf Scholz, do Emmanuel Macron. Alguns países aumentaram a extrema-direita, outros conseguiram aumentar a presença da esquerda, né? O Parlamento Europeu aumentou, se considerar as cadeiras ali, aumentou a presença de parlamentares de extrema-direita, alguns até neonazistas. Né? Então, o que está acontecendo? O que a gente pode temer? Qual que é o cenário, efetivamente, do que está acontecendo lá? E até que ponto a gente precisa se preocupar? Toda sociedade capitalista chegará um dia em que suas contradições não se resolvem, ela não consegue se reproduzir nos termos tradicionais, e então ela é levada numa crise estrutural à extrema-direita. Eu falei de 3 livros meus aqui tratando do assunto do Brasil, que são Sociologia do Brasil, e o Crise e Golpe, e o Estado e Forma Política. Só que, tratando de crise e como o Estado resolve a crise, eu tenho um outro livro, que é o meu penúltimo livro, que é o Crítica do Fascismo. Eles fazem aqui um trio para falar de como o mundo lida com a crise do capital, fazendo golpe e chegando ao fascismo. Então, é uma trinca de livros discutindo a questão do fascismo na história. Pois bem, o capitalismo esteve em crise no início do século XX. A Rússia fez uma revolução, tirou uma sociedade da imediata órbita da dinâmica do capital mundial. Não saiu totalmente, mas criou uma zona aqui de colchão em relação à crise do capitalismo mundial, desde 1917. A Rússia era um país paupérrimo, cheia de contradições, porque nem conseguiu alcançar o socialismo. Era uma tentativa de saída do capitalismo, mas só isso fez da Rússia, que era o país mais pobre da Europa, ser a segunda potência do mundo. Parou de gastar com luxos extraordinários, pessoas que vivem de perna para cima, enquanto o resto trabalha para elas, todo mundo se organizando mais ou menos. Esta sociedade se tornou muito eficiente no nível econômico. Cheia de contradições, eu volto a dizer. A Rússia não conseguiu alcançar, embora se declarasse socialista, um modelo pelo qual a classe trabalhadora tomasse efetivamente as fábricas. Ela ainda era uma classe trabalhadora empregada, apenas empregada do Estado. Tinha um outro regime aqui, não era um regime liberal, burguês, de organização. A China fez o mesmo, e saiu de um país atrasadíssimo, hoje eventualmente a segunda potência do mundo, e em termos econômicos, daqui a pouco já passa os Estados Unidos. E não tem os recursos minerais que tem os Estados Unidos, não vai de mar a mar, do Atlântico ao Pacífico, não tem vizinhos que não fazem nada contra ela. É toda uma história de muitos horrores. A China foi atravessada pelo imperialismo, mesmo assim conseguiu se organizar. Então, houve países que se subsumiram em face desta condição para outra dimensão. Observemos Cuba. Cuba também é cheia de contradições, mas Cuba não é o Haiti. Cuba não é a República Dominicana. Cuba não é Porto Rico, que são ilhas, tanto quanto é ilha Cuba, e que tem a mesma condição de arranque de Cuba, porque eu não posso comparar Cuba, que não tem petróleo, não tem recursos, não tem exército que domina o mundo, com os Estados Unidos. É uma pequena ilha. No entanto, Cuba não é o Haiti. Portanto, conseguiu, mesmo com um bloqueio de mais de 70 anos, tentar tropeçar e viver uma coisa aí que se possa ter dela um fiapo de possibilidade de organização econômica. E volto a dizer, nenhum desses países conseguiu passar plenamente dos marcos da mercadoria, do capital, mas não são esta organização, eu diria, cuja burguesia domine de um modo absoluto. Então, conseguiram passar por algumas etapas de combate à burguesia. O resto do mundo, as suas contradições não foram resolvidas mediante a classe trabalhadora. Não foi o caso da Rússia. Na Europa, a pobreza da Itália, a pobreza da Alemanha gerou o fascismo. Então, o que nós temos aqui é um domínio do capital que, quando ele não consegue mais ordenar a exploração do povo na base liberal, ela vai, esta exploração, para a extrema-direita. Os Estados Unidos, o imperialismo dele no mundo inteiro, está fazendo cada vez mais, num país que é riquíssimo, trilhardário, não era para ter um pobre, já há uma multidão morando nas ruas nos Estados Unidos. Cuba é um país pobre, efetivamente.
Os Estados Unidos são o país rico, o mais rico do mundo. Lá não devia ter pobre morando na rua. E lá tem cada vez mais. É uma lógica de exploração econômica sem fim e que não consegue mais resolver suas contradições. Então, eles aumentam, os estadunidenses, o imperialismo estadunidense aumenta o chicote no mundo. Só que chega uma hora que esse chicote arrebenta. E então é preciso ampliar ainda mais o fascismo. É Trump que vai dizer, não entrem mais aqui, eu sou contra a imigração. Essa gente da Europa que faz o que faz e que posições de extrema-direita começam a encandecer o povo europeu, a classe trabalhadora, porque os liberais são tão desgraçados quanto os fascistas nos Estados Unidos e na Europa. Não tem diferença substancial entre Partido Democrata e Republicano. Uma coisinha aqui, outra lá, um tem uma linguagem mais inclusiva, o outro não tem, e obviamente nós somos a favor da linguagem mais inclusiva, não contra. Só que somos a favor dela, das lutas que vêm com ela e muito mais. A luta tem que ser para superar o capitalismo. Então não dá apenas para dizer eu exploro você com linguagem inclusiva, enquanto o outro explora você sem linguagem inclusiva. Quase dá igual uma coisa com a outra. Então, os liberais da Europa já não apresentam solução. A Europa anda para trás. As gerações, eu sei que a Europa é muito rica em face da América Latina, da África e mesmo da Ásia, historicamente. Lá estava o primeiro imperialismo do capitalismo. Imaginem o quanto a Inglaterra não explorou o mundo, o quanto a França não explorou o mundo, e tem até hoje, na prática, algumas colônias do mundo. A Inglaterra também, a Alemanha. Lembremos-nos da Namíbia, cujo primeiro modelo de nazismo foi organizado por lá, pela própria Alemanha, contra os nossos povos do sul da África, o povo pigmeu da Namíbia, e que foi um povo altamente oprimido, enfim, de organização, eu diria, violentissimamente reacionária pelos alemães, que também estavam junto com os holandeses na própria África do Sul, junto também com os ingleses, depois organizam o apartheid, que acabou outro dia, acabou na década de 1990. Então, esse sistema do mundo, a Europa é, num ponto de partida, já muito mais rica do que o resto do mundo. Mesmo assim, ela está aqui, mas ela vem declinando. Enquanto nós vemos os BRICS aumentando um pouquinho, vemos uma outra dinâmica do capitalismo em outras sociedades, porque o liberalismo não entrega nada. O liberalismo só sangra o povo. Aqui no Brasil, o liberalismo começou na década de 80 para 90. Collor vai destruindo o país. O Itamar destrói um pouco menos. O Fernando Henrique destrói muito mais. O Lula pegou o país destruído, tentou só manter essa destruição sem ampliar ainda mais, tentou dar um pouquinho de crescimento, conseguiu, e, no entanto, toda essa destruição destrói o Lula. E a Dilma, a mesma coisa. Aí vem o Temer, põe num buraco, o Bolsonaro no outro buraco, agora o Lula tenta tirar do buraco um pouquinho, mas não faz um movimento de saída do neoliberalismo, então continuam os bancos especuladores mandando no Brasil, a Globo manda na inteligência, as religiões, que são empresas de organização ideológica das massas, estão por aí dominando a nossa gente, o imperialismo está dominando a nossa gente, os militares, ninguém mexe com eles, há medo de fazer uma mexida com o Bolsonaro, porque é sempre um governo fraco, é sempre um judiciário de direita, de tal sorte que nessa toada, daqui a pouco acaba o governo Lula, o povo inteirinho, ou em maioria ao menos, é de direita, e nós perdemos um tempo histórico. Então, não há liberalismo suficiente para salvarmos as contradições do capitalismo. Ou nós temos processos de libertar países das amarras do capital. Imaginemos nós o que seria o Brasil se a classe trabalhadora do Brasil não tivesse burguesia explorando a riqueza que o Brasil gera. O que nós temos aqui de possibilidades. Imaginemos nós toda a riqueza dos estados do Brasil se tudo isso voltasse para a mão da classe trabalhadora. Não tinha uma favela no Brasil, se soubéssemos organizar isso. Se toda a escola fosse pública, alguém vai dizer, nossa, minha filha, meu filho, estuda numa escola privada, vai ter que estudar numa escola pública. A escola pública seria melhor do que a privada, porque efetivamente os professoras e professores com estabilidade no emprego, com formação, tempo para preparar a aula, para corrigir trabalho, para olhar no olho da aluna e do aluno, eles teriam melhores condições do que o professor de escola particular. Nós temos mecanismos para fazer uma sociedade pujante, para fazer com que a nossa adolescência, os nossos adultos, jovens adultos, não entrem na depressão porque não tem o que fazer na vida, porque sabem que vão morrer de fome, porque não tem emprego, mesmo fazendo faculdade. Olhemos nós o quanto a depressão, a marca característica da subjetividade das pessoas hoje, porque é uma pressão enorme para trabalhar, para pagar contas, e cada vez mais as contas são maiores,
porque o celular muito velho já não dá mais para responder mensagem por ele, tem que ter de última geração para tirar foto, porque na hora que a empresa pede para gravar um vídeo para a empresa, a pessoa passa vergonha, não consegue baixar um arquivo, e tudo isso é um celular caro. Mas para poder fazer a funcionalidade, compra o celular, tem que ter dinheiro. Paga a internet do celular, e mais uma coisa aqui, outra lá, e outra lá, e outra lá. A vida de um ser humano, para ser explorado, ele tem que ter muito para poder pagar para começar a exploração. Sem o WhatsApp, sem o celular, funcionais, que eu quero dizer é o seguinte, que não sejam, que travem a toda hora, que possam responder ao patrão em tempo mais rápido. A pessoa precisa de um certo dinheiro para poder dizer, eu tenho as condições mínimas para que você me explore. Então gasta-se muito para poder chegar no zero. E essa pessoa só sofre na vida, porque ela fica pensando que ela não vai ter aposentadoria, que ela não vai ter remédio quando ficar velha, que ela não tem médico, não tem hospital, o SUS está acabando, etc, etc, etc. Só que ao invés de eu defender o SUS, o mesmo celular tem um algoritmo que diz assim, o SUS não presta, bom mesmo é o hospital tal privado, porque lá tem cafezinho, lá a enfermeira olha para você e não aplica a injeção errada, lá não sei o que mais. Então vai se demonizando o que é público, vai se louvando o que é do dinheiro, e as pessoas vão pensando efetivamente sobre isso. E de fato, no mundo que é capitalista, é o dinheiro que manda, infelizmente. Isso é uma constatação real, só que dói, é muito difícil de lidar com ela. Nesta sociedade, então, eu diria, as pessoas vão sofrendo, 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 e o capitalismo vai entrando em crise, as pessoas não sabem sair da crise, as pessoas aumentam a crise, porque quanto mais crise, mais elas votam na extrema-direita, porque um dia, e como é que se vota na extrema-direita? Ela saiu na rua, e o celular dela, ela teve que pagar tanto pelo celular, ela não tinha esse dinheiro, e ela comprou, porque senão ela não consegue gravar o vídeo, senão ela não consegue, mesmo ter as facilidades, eu diria, dessas alegrias infames do dia a dia, porque alguém que só trabalha de noite e madrugada e só tem depressão e passa o dia inteiro só pensando em como vai pagar as contas, essa pessoa não tem a tranquilidade para poder pegar um livro e ampliar a mente. Ela fica vendo vídeo de TikTok, de Instagram, Facebook e vê desgraça, porque a desgraça em 30 segundos toca o estado mental dela e prende a atenção. Vê gatinho pulando não sei da onde, vídeos que ficam repetindo imagens sem parar, porque descansam a mente, ou qualquer coisa dessa. De tal modo que a pessoa vai perdendo o referencial. Aí alguém diz para ela, você está fazendo isto porque a culpa é da esquerda. Falta Deus na esquerda, algo assim. Então a pessoa tem uma vida totalmente desgraçada e dizem para ela, você tem que votar em quem vai privatizar tudo. E ela vota. É o pobre argentino votando no Milei, é o pobre dos Estados Unidos votando no Trump, é o pobre de qualquer lugar do mundo votando na extrema-direita. Então, ao invés de sairmos da pobreza, nós aumentamos a pobreza. E aí, esta pobreza aumentada, menos recursos de inteligência nós temos. De tal modo que, então, o capitalismo em crise sempre leva à extrema-direita, sempre leva ao fascismo. Isto foi no século XX, isto foi no século XXI, e pasmem, é desde o século XIX, porque Marx percebeu que na França em crise, o povão foi para a extrema-direita com um tal de Luiz Bonaparte, que deu um golpe lá no final da década de 1840, e então Marx escreveu um livro chamado O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. No calendário francês, na Revolução, havia um mês chamado Brumário, e no dia 18 de Brumário, Luiz Bonaparte deu um golpe. Como é que o povo inteiro bateu palma para quem vinha ferir o povo? Tanto quanto o povo bate palma para o Bozo, tanto quanto o povo bate palma para o Milei, para o Trump, e para quanto mais se falar em desfavor do povo, incrivelmente parece que o povo gosta mais. Isso porque a constituição ideológica da nossa gente é cultivada pela extrema-direita, pelo capital. E enquanto a esquerda não mobiliza o povo, ela não tem nada para poder combater esta posição da direita, da burguesia. Enquanto a esquerda só entrega um celularzinho para a criança, para o velho, para dizer assim, agora você pode estudar mediante um celular, entrega um livro escolar, entrega um uniforme, entrega uma merenda. A direita não entrega nada disso. A esquerda entrega, mas só entrega. Aí então vem a direita e fala, porque ela tem a religião, ela tem o algoritmo, ela tem a televisão, ela tem tudo. Então ela fala assim, você recebeu uma camiseta, você recebeu um pão, não foi o governo que te deu, foi Deus. Você tem um carrinho, Deus que te deu. Então a pessoa recebe até uma política pública do governo de esquerda. Mas como o governo de esquerda não explica nada, esse governo entrega a política pública e a explicação fica da direita. Existe um domínio ideológico da direita. Como as esquerdas do Brasil são liberais, como o marxismo passa longe das esquerdas do Brasil, para isso eu estou publicando Sociologia do Brasil. Não basta ser liberal de esquerda, é preciso ser marxista. Como a esquerda do Brasil ela tem ódio do marxismo,
Na prática é isso. Ela não gosta do socialismo, ela defende o capitalismo liberal com uma espécie de coraçãozinho, bonzinho, algo assim. Isto é a esquerda do Brasil há 50 anos. Então a esquerda do Brasil não tem que falar com o povo, porque ela defende o capitalismo, ela defende a burguesia. O que ela pode falar contra o imperialismo? Se ela é um agente do imperialismo, ela é apenas o agente bonzinho do imperialismo, ela quer que flagele menos o povo. O povo, uma hora, não entende, não tem mobilização para isso, de tal sorte que a sociedade é o que é. O Biden, o Obama, o Clinton, o Partido Democrata dos Estados Unidos, não tem linguagem para falar com o povo, porque eles defendem a mesma exploração do Trump, do Bushinho, do Bush velho e do Ronald Reagan, e do Nixon, e de outros demônios mais do Partido Republicano. Se defendem a mesma coisa na prática, vão falar o quê? Vão falar que eles fazem a barba, eles tomam banho, o Trump não toma banho, essas coisas pouco importam. Enfim, o povo não está vivendo dessas questões. Então, efetivamente, é preciso estabelecer a crítica ao capitalismo. Enquanto a esquerda do Brasil e do mundo tiverem medo de sonhar e falar do socialismo, a gente vai levando o mundo para a extrema-direita. Professor, mas então você acha que a gente pode dizer que há um fracasso da esquerda no mundo? De que forma exatamente a esquerda está fracassado? Isso você acha que tem a ver também com o fenômeno da comunicação digital, que é dominada pela extrema-direita, que vem convencendo as pessoas através de fake news, bolhas de WhatsApp, etc., de que a esquerda não vem fazendo bons governos, ou que determinadas atitudes de governos de esquerda, na verdade, geram outros resultados, porque se você conversa com uma pessoa hoje que é contra o governo Lula, por exemplo, essa pessoa está convencida de que o governo está destruindo a economia. E parece que não importa o que ela se depara no mercado, o que ela se depara da gasolina baixando, de que forma exatamente que a gente está fracassando, porque eu já não sei mais qual caminho a gente pode seguir. Onde a gente consegue se apegar para tentar salvar os governos progressistas e de esquerda, porque a gente vem vendo no mundo avanços da extrema-direita. O próprio Congresso brasileiro, um congresso extremamente reacionário. Parece que sempre que a gente tem um congresso, aí elege-se um novo, a gente fala, poxa, conseguiu piorar, e parece que a coisa está degringolando de uma vez por todas, né? Então, o que você teria a dizer sobre isso? Tudo se dá por razão de que a esquerda não quer fazer a transformação social. Quando ela toma o poder, ela põe tudo em um banho-maria. Então, ela não quer mexer. Eu dou um exemplo banal. Eu sou de São Paulo. Se eu ligar a televisão, um canal aberto, essa que se liga e não se paga a internet, ela pega pela anteninha. Aqui na cidade de São Paulo, é possível que haja 30 canais abertos. Alguns são muito famosos, Globo, SBT, Record, Bandeirantes e outros mais. Mas há canais por aí quase desconhecidos, que estão na mesma possibilidade de frequência de acesso dos demais. Pois bem, um governo de esquerda poderia dar esses canais, uma parte deles, para transmissões de luta, de mobilização ideológica do povo, de educação do povo. Eu podia estar falando agora aqui para o DCM em rede nacional. Pois bem, quantos canais um governo já deu em 1 ano e meio para falar, para, eu diria, instituições, organizações que possam mobilizar o povo? Nenhum. E nessa toada, faltam 2 anos e meio para acabar o governo. Eu posso aqui cruzar meu braço, só para que veja que eu estou com o braço cruzado, e perguntar para vocês quantos canais ele vai tirar da mão de igreja, de marreteiros e especuladores banais. Tem canal que só vende boi, tem canal que só vende joia, tem canal que só vende porcaria, e nenhum canal podia ser para isso. Os canais têm que ter uma função cultural, segundo a organização educacional, segundo as legislações que envolvem a radiodifusão no Brasil. Quantos desses canais serão tirados de gente que vende joia, que vende boi, vende galinha, vende cavalo, vende bíblia, vende óleo ungido de não sei da onde? Quantos serão dados para formar o povo? Até daqui 2 anos e meio? Nenhum. De tal modo que você tem 40 canais no frequência de televisão de São Paulo, 39 são de direita, um só é a TVT, fica no número 44, para que ninguém chegue lá para ver, inclusive. Nem para chegar perto da Globo, do SBT, se faz um governo com isso, uma coisa dessa. É só um exemplo de comunicação. Então, estou dizendo, tem coisa para fazer? Tem a revolução. A revolução precisa de gente, com coragem, vanguarda, etc. e tal.
Eu estou dizendo que eu preciso destravar o entendimento de que é preciso a revolução. Para destravar isto, tem canal de televisão para mexer. As universidades do Brasil podiam ser todas públicas. A educação do Brasil podia ser toda pública. Não é. A saúde do Brasil podia ser toda pública, porque o que se paga em termos de isenção fiscal e em financiamento para hospital privado, que fica um hospital belíssimo, chão de mármore, cheio de recursos, enquanto o SUS está desse jeito, podia fazer todos os hospitais do Brasil serem do SUS. Então, Sírio-Libanês, Einstein e outros mais podiam ser da mesma qualidade do Hospital da Vila Nova Cachoeirinha. Já entenderam que o Hospital da Vila Nova Cachoeirinha podia estar numa rede total do SUS com qualquer hospital do Brasil, de ponta. Só que a gente não faz isso. A gente não expande o SUS. Quando se luta aqui por fazer uma ampliação das condições políticas, é o governo que fala que quer teto dos gastos, que quer acabar com a reserva orçamentária para educação e saúde. Estamos fazendo o contrário. Quando a Vale do Rio Doce rompe uma barragem, ela devia ser reestatizada na hora. Quando a Petrobras resolve pagar 200 bilhões para 5 especuladores dos Estados Unidos, que são os detentores de títulos de propriedade minoritária da Petrobras, isso aqui devia ser para reinvestir nas condições energéticas do país. A Petrobras devia ser nossa, o petróleo devia ser nosso. Deu-se de graça o posto da Petrobras, a bandeira BR. Em qualquer lugar do Brasil que você passe por uma estrada, numa rua da sua cidade, e veja um posto BR, era da Petrobras. Foi dado de graça, ou a preço de banana, e hoje não é mais da Petrobras, e ainda usa o logo da BR. De tal sorte que nós temos aqui uma estrutura na qual nós podemos mexer com qualquer pena para vir uma galinha. Pode ser a pena da televisão, pode ser a pena de retomar os postos da Petrobras, pode ser a pena de estatizar a saúde do Brasil, de estatizar a Vale do Rio Doce, de mexer com a educação, de ampliar a educação, qualquer coisa dessa. Resultado. Quais dessas estão sendo escolhidas para serem vetores de mudança? Nenhuma. Pelo contrário, inclusive é capaz de acabar com a reserva, com o piso constitucional para a saúde e educação. Então, efetivamente, tem 1000 coisas para começar a destravar um processo. Porque, obviamente, a luta de transformação do mundo não vem só porque tem televisão. Ela dá, eu diria, um trampolim para ver se faz uma vanguarda, para ver se começa um processo. Mas nem isso. Então, o povo nem está sabendo que tem essa hipótese. Para o povo, é só Jesus na causa. E Jesus é sempre em favor do rico. Então, o que eu estou dizendo aqui, nessa leitura, é que nós temos 1000 coisas para fazer. Só que para fazer as 1000 coisas, nós temos que ter uma ampla mobilização das massas, chegar todo dia na televisão e dizer, ou qualquer meio que for, e dizer, você não pode ser de direita, estão enganando. Quem é uma pessoa com ética e moral não defende o rico, que o rico explore o pobre. Então, uma pessoa de esquerda. O mínimo padrão ético do mundo é ser de esquerda. Falar isto seria fundamental. Que pessoa da esquerda do Brasil e do mundo fala isso hoje? O Biden não fala. O Lula não fala. A Kirchner também não falava. Alberto Fernandes não falava. E etc e tal. Falava o Hugo Chávez e o Evo Morales e o nosso Maduro, que são os que menos são frágeis e caem menos. Quem fala mais, fica mais forte, porque tem povo junto consigo. Agora, os países que não falam nada, ficam nesta que temos aqui. Resultado, o que nós estamos fazendo em 4 anos, já foi 1 ano e meio, para mudar estruturalmente a sociedade. Limpou-se o currículo da escola militar? Não. Investigou-se a joia do Bolsonaro e chegou até a sua estrutura? Estou falando de joia, não estou falando nem do resto. Não foi da Covid, nada disso. Nada. Então, continua tudo igual, o povo votando na direita, os de direita sempre livres, os de esquerda sempre presos. Resultado, a esquerda está achando que ela é democrática, que ela é defensora das instituições e que ela é boazinha, então vão gostar dela. É tudo, de novo, mais uma vez organizado para que a esquerda seja jantada na próxima esquina da vida. Professor, mas por que você acredita que o governo Lula não dá esses passos, que são passos que seriam básicos para um governo de esquerda? Assim como você mencionou outros, né? O Alberto na Argentina. Por que esses passos não são dados? Você acredita que não exista conjuntura política em função da relação com o parlamento? Você acredita que é falta de vontade, falta de interesse, é desorganização? Por que isso não é feito? Porque estas figuras e estes movimentos, eles foram constituídos na sua matriz de entendimento contra o socialismo. Eles gostam do capitalismo. A história do Brasil
fez com que a esquerda liberal tivesse ódio do Marighella. Eu falei do Jacob Gorender, foi um grande líder de resistência revolucionária. As pessoas odeiam uma figura como essa. Eles gostam do acordo do Congresso, eles gostam de ganhar uma eleição, de ter um caixa para poder disputar melhor uma eleição no ano tal, de ter uma base eleitoral no bairro tal e qual. Então, efetivamente, a esquerda do mundo, desde quando Biden tem algum apreço por sair do capitalismo, ele é um capitalista. Se fala de Marx e socialismo para Biden, ele se arrepia. Então, não é que ele não tem um entendimento marxista porque ele faltou entender melhor a obra O Capital. Ele odeia o Capital. E também a esquerda do Brasil, majoritária, ela odeia a mobilização social. Ela acredita que o povo, basta votar, basta dar casa para o povo, que o povo vota em quem deu a casa. E não é isso. Falta um mínimo de compreensão de como opera a ideologia na sociedade. Só que só o marxismo ensina isso. Que a ideologia é uma constituição de uma aparelhagem ideológica. A esquerda liberal não sabe disso. Ela não usa os ferramentais científicos. Então ela acredita que se o Lula deu picanha para o povo vota no Lula porque o Lula deu picanha. E se o Bolsonaro matou não sei quantos mil cidadãos brasileiros no tempo da Covid, de Covid, o povo não vota no Bolsonaro. No entanto, a pessoa morreu de Covid e na igreja dela disseram para ela que a pessoa morreu de Covid por causa do Lula, que nem estava preso. Enfim, só que esta forma de ser faz com que a pessoa morra por causa de uma política de extrema-direita e vote na extrema-direita. Então não adianta só dar a vacina, quando dá, porque nem isso andam dando direito atualmente. O que eu estou falando aqui é que efetivamente é preciso um ferramental de entendimento de como se faz a mobilização ideológica da sociedade. A esquerda do Brasil, o Fernandes na Argentina, a Kirchner, eles não alcançam esse ferramental. Eles acreditam no capitalismo. O Lula nunca falou em favor do socialismo. O Lula não sabe, não gosta, pode até saber, não gosta de ferramentais de mobilização social. Ele operou greves naquele tempo, mas não para lutar para que a classe trabalhadora tomasse o poder da fábrica, para que a classe trabalhadora mantivesse o poder da fábrica na burguesia, nas mãos da burguesia, e ganhasse um aumento salarial. Esta lógica que formou o Lula na década de 70 e 80 é a mesma para os dias de hoje. Isso se chama esquerda liberal. Por isso que o governo Lula, a Dilma até teve uma outra formação. Quando ela se arrojou um pouco mais, o próprio Lula pediu para ela não fazer arrojo, não diminuir tanto o juro do banco, e logo em seguida nomeou aí Joaquim Levy, outros mais, atravessado mesmo na garganta da Dilma, para que levassem o Brasil na direita. Então, o segundo mandato da Dilma, já muito enfraquecido, ela, com o Lula dominando um pouco mais ainda, levou o governo mais para a direita ainda, para políticas de austericídio. Pois bem, o que eu quero dizer é que a esquerda do Brasil não acredita que se possa lutar contra o capitalismo. Não é que não acredita que não se possa lutar porque não tenha armas. Ela não quer. O capitalismo é o que ela deseja. Apenas é um capitalismo com um coraçãozinho, um capitalismo melhorzinho, um capitalismo que dá uma picanha de vez em quando, ao invés de dar carne de pescoço para o povo. Então, o que eu diria é que falta um agir, porque não é esse o horizonte, não é que falta entendimento. Há um entendimento. O entendimento é que não se deve lutar contra o capitalismo, porque o capitalismo é inexorável. Então, nesse sentido, enquanto não brotar uma geração majoritária, porque eu sei que existe uma geração minoritária, ela sempre existiu, ela nunca acabou, mas enquanto não brotar majoritariamente uma mobilização social no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia, no México, na Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália, Inglaterra, etc., 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 enquanto isso não brota em massa, a massa inteira vai para a extrema-direita, porque esses liberais, na hora de entregar, entregam quase nada. A extrema-direita promete mundos e fundos, ela faz pirotecnia, ela fala que a culpa é do Satanás, a culpa sei lá de onde, de quem, do terreiro de Umbanda, é da falta de Deus, é do satangôs, ou qualquer coisa aí que ela invente na frente e cola, enfim. Então, a culpa, não sei lá de quem que de tal modo que, fazendo coisas como estas, o povo inteiro é um povo de extrema-direita e a esquerda não aprende a lição. Já no tempo do fascismo, a esquerda liberal que não fez a revolução foi jantada pelo fascismo e pelo nazismo. O Lula já foi jantado pela burguesia do Brasil. Ele já foi preso ao tempo da Lava Jato. Volta e não mobiliza, porque o horizonte de acordo, de amarração com a burguesia do Brasil é muito grande. A esquerda também é muito amarrada com a burguesia. Ela não fala contra a burguesia. Não se vê a esquerda do Brasil falar contra os bancos.
ela é áulica da Faria Lima, ela abaixa a crista para a Faria Lima. Observemos a política pública levada agora pelo Ministério da Fazenda, ela é uma política pública sempre do interesse da Faria Lima, ela não tem a capacidade de dizer sanguessugas, ela nunca xinga ninguém. E quem não xinga ninguém, quem não tem ninguém de inimigo, é inimigo do povo. Muito bom, muito bom. A gente tem algumas mensagens, professor. Eu vou aproveitar aqui para ler as mensagens. Quero agradecer as mensagens que está todo mundo mandando aqui no chat, porque, querendo ou não, hoje está sendo uma live aqui do nosso lado do DCM, né? A gente precisou improvisar em função da questão do Leandro. Então, quero agradecer o chat que está comparecendo, está ajudando, está reconhecendo aqui. Muito obrigado a todo mundo do chat. Eu tenho diversos outros temas, né, professor? Você sabe aqui, separadinhos, a gente tem ainda mais algum tempo aqui na live, mas eu vou ler aqui então as mensagens, quero dizer os ganhadores dos livros, né, as pessoas que vão receber os livros, mas eu vou ler aqui as mensagens que a gente recebeu neste instante. Então vamos lá, ó. Elson Oliveira viu uma estátua de José Bonifácio em Nova York. Deixa eu ver aqui, tem mais. Não, isso aqui a gente já tinha visto. Luiz Campos, abraço, Fabrício. Vai, Leandro. Eu só ando sentindo falta do Leandro aí, com razão. Eliane Ramos Juliano. Gente, uma pergunta. Quando a gente vai entrar nesse tema da prisão do Bolsonaro, não é agora? Vamos procurar as perguntas que têm mais relação aqui. Professor Alisson, aqui tem uma pergunta. A interpretação não positivista deixa de ser liberal? Ela não li meu livro, recomendo a quem lê-lo. Vai entender isso. Liberais defendem as instituições. Não liberais não defendem as instituições postas. É por isso juspositivismo e não juspositivismo. Eles defendem uma coesão pelo sangue, pela tradição brasileira, no caso do Brasil, pelo amálgama social. Então, eles têm outra chave de leitura. Então, quem não é juspositivista, portanto, é não liberal. Perfeito. Alisson Mascaro no DCM merece um pingo. Obrigado, Ana Paula Campos. Crepúsculo, qual disciplina que o professor Alisson leciona na São Francisco atualmente, professor? Minha cadeira é Filosofia do Direito. Maravilha, hein? Incrível. Adélia, boa noite. Meu ingressinho DCM essencial. Deixa eu anunciar aqui, ó. A Maria Abadia da Silva, a Abadia, vai receber o livro. A Magda Lombardi também vai receber o livro. Opa! E a Maria Alice. Obrigado, professor Alisson, pelas suas reflexões. Obrigado, DCM, pelo excelente convidado. E obrigado, professor, pela presença aqui na live. Realmente um conteúdo incrível. É difícil, né, a gente conseguir produzir essas transformações em que a gente enxerga na teoria o problema, mas para ir para o campo da prática, como levar as esquerdas, o povo, a massa para a rua para pressionar, né? A gente já vai entrar nisso. Como levar o povo? A gente sabe que tem que existir pressão das massas, mas como fazer com que as massas cheguem às ruas hoje, ainda mais com essa questão virtual, onde há muita militância pela internet. Samuel Antônio da Silva, a crise capitalista é de acumulação? As crises estruturais do capitalismo são crises de valorização do valor. O capitalismo não consegue manter o circuito de acumulação. Então, crises estruturais do capital são sempre crises de acumulação, porque, inclusive, numa certa dinâmica do capitalismo, ele tende à queda tendencial, ele se inclina a uma queda tendencial da taxa de lucro. Então, há um problema de acumulação. Existem crises pontuais do capitalismo que podem ser de outros setores. Crise da produção porque falta mão de obra, porque falta matéria-prima, crise de circulação porque não tem logística, mas crises estruturais, elas lidam com a acumulação, e, portanto, elas lidam com o coração do interesse burguês. E, portanto, a burguesia reage de modo fascista toda vez que a crise é estrutural na acumulação. Perfeito. Denise Cataldo, obrigado novamente. A Ana Silvia Mendonça, no final da live eu vou ler todas as mensagens. A Georgia Lima, que às vezes está aqui conosco no DCM, análise sociológica perfeita. E ainda completo o quão isso afeta os processos psíquicos do sujeito, do indivíduo, né? Exatamente, muito porque toda essa estruturação, eu sempre insisto com isso, da crise do capital é também uma interpelação ao sujeito. Então, é uma crise da subjetividade. As pessoas não conseguem encontrar o sentido. E como nunca elas começam a entender que o capitalismo é um problema, o problema é a falta de Deus, o problema é o vizinho, o problema é a imoralidade dos imorais, o problema é a maconha, o problema é a droga, o problema é
o transexual, a transexual, o problema é o OVNI, o ET de Varginha, sei lá o quê, enfim, o baiacu, não importa que bicho, pessoa, ou coisa, ou circunstância. Muito bom, professor. Vamos lá, seguindo aqui, ó, Jussara Lima. Professor, se não podemos contar nem com um governo de esquerda, qual caminho a seguir? No tempo da pandemia, quando eu percebi, inclusive, que mesmo no extremo da crise a esquerda não falava contra o capitalismo, eu acelerei um processo de fala para nossa gente, para tentarmos organizar mobilização ideológica nas bases. É o que eu chamei de centros socialistas. Quanta gente hoje está engajada em centros socialistas no seu bairro? Não é nada institucional, é falar de socialismo, organizar o seu bairro, poder encontrar pessoas, isso inclusive ajuda nesse sofrimento psíquico que as pessoas têm, poder falar com as outras criticamente, não simplesmente entrarem na avalanche ideológica da meritocracia, de que sucesso é dinheiro e coisas mais. Um grau de fraternidade, de luta ideológica socialista. São ferramentas como estas, exemplos de mobilização de base, que se juntam com mobilizações da classe trabalhadora. Se os sindicatos puderem ser mais expressivos na sua luta, se os partidos já organizados puderem, enfim, ter um grau de compatibilidade maior, todo mundo tem algo a entregar. Todas as lutas já organizadas são importantes e podem entregar mais. Mas eu volto a dizer, é preciso um horizonte, não apenas de reforma do capitalismo ou de manutenção do capitalismo. Se todas essas lutas miram sindicatos, partidos políticos de esquerda, movimentos sociais, intelectuais, classe trabalhadora, gente que mobiliza as massas, se começa a fazer isso em direção do socialismo, olhem que elemento de vanguarda nós já temos. É que hoje nossa tragédia é tamanha que partido quer ganhar a eleição e quer manter o seu cargo. Os de esquerda não falam contra o capital. O sindicato, coitadinho, está fraquinho e quando mobiliza a classe trabalhadora não é para formá-la ideologicamente, é para falar que ela tem um colônia de férias e pode passar férias na praia pagando R$30. Não está mobilizando as massas. E não tem nada aí meu contra a colônia de férias, que as pessoas se divirtam. Não tem nada contra isso. Não sou moralista. Então, cada qual faz o que queira. Só que é preciso também, junto, mobilizar. É preciso trazer um processo social. Nas nossas periferias e subúrbios do Brasil, a pessoa chega cansada depois de um dia inteiro, ela tem uma opção. Se ela tem um certo arrojo pessoal, ela vai no bar. No bar ela não aprende revolução nem conscientização política, é só baralho, bingo, e sinuca e qualquer coisa nesse sentido, e um Datena comendo na televisão a solto 7 da noite. É só tragédia, sangue, qualquer coisa dessa, e bandido bom é bandido morto. Então, é um problema. Se não tem bar, tem igreja, que é o mesmo sem a versão sangue, pelo menos não é o sangue do Datena, é sangue de gente da Idade Antiga que escorreu porque Deus mandou castigar não sei quem. Então, o que eu estou dizendo é que não tem, a partir daí, espaço. Mas se a gente puder abrir esse espaço, e aqui não é um processo de, entendam o que eu vou dizer, de elitismo. Pelo contrário, é toda pessoa com tudo que puder fazer. Então, não é imaginar aqui um processo no qual uns sabem e outros não sabem. É um processo no qual todo mundo vai junto nessa caminhada. Apenas meu propósito maior é dizer que temos que ter o horizonte. Nesse horizonte a gente vai caminhando, tropeçando, uns dão a mão para os outros e a gente vai se aguentando, enfim. Então não é também essa geração de hoje altamente, eu diria, irada da internet, na qual um xinga o outro, todo mundo é perfeito, todo mundo é bom, e todo mundo sai tacando pedra nos outros, enfim. É um apoiando o outro, um dando força para o outro, as pessoas podendo se esclarecer. Uma hora uma pessoa não tem um pão, quem sabe alguém pode compartilhar um pão com ela. É um sindicato, que a gente possa ter no sindicato um elemento de apoio para a classe trabalhadora, mas não só de apoiar no sentido de dar a cesta básica, de mobilizar ideologicamente a própria classe trabalhadora. São os partidos de esquerda que não adianta dizer o meu é mais radical que o seu, o meu é mais puro que o seu, porque não existe pureza numa estrutura capitalista, essa é a verdade. O que pode entregar numa luta? Então, ao invés de procurarmos o pelo no ovo, procurarmos a beleza desse processo. E tem muito de beleza, tem muito, inclusive, de potencial de agir no sentido de abrir caminhos. Então, eu volto a dizer, precisamos querer abrir. E minha luta é tão básica e inicial que eu estou aqui me confrontando com um tempo no qual a esquerda nem quer abrir. O dia que ela quiser abrir um horizonte de caminhada para um dia tentar encontrar o ponto de apoio para fazer uma luta de transformação do capitalismo,
Para mim, o mais maravilhoso é que ela queira. Depois, os caminhos vão se abrir conforme as circunstâncias. Não dá para prever o que é o mundo daqui a 30 anos. O que a gente tem que querer é escapar dessa desgraça do capitalismo. Querendo, já é um primeiro passo para depois descobrir os caminhos. Muito bom, muito bom. Obrigado, Jussara, pela sua mensagem. O André Luiz, boa noite. Obrigado, André Luiz. Faltam R$24 aí para a gente zerar a meta. A Marília vai me confirmar esse valor, mas faltam R$24 para a gente zerar a meta. Rômulo Faria, professor Mascaro, gosta do cardápio da padaria na Martins Fontes? Estava jantando domingo e o vi conversando com os trabalhadores. Pela sua análise, o caminho de nós, marxistas, é uma passagem para Cuba? Abraços, manda ele. E aí, professor? Bom, na próxima que me encontrar aí pela rua, você me chama, a gente toma um café desses de R$2, a gente toma juntos. Então, eu não gosto de coisas gourmet, então a gente vai num cafezinho aí puro, sem açúcar. Aquele no copo americano, né? No copinho americano. Aquele lá, enfim, por gentileza, pegando por baixo, né? Enfim, mas também se pegar por cima, não tem problema. É a história que o cidadão perguntou, você quer com nata no leite ou sem nata? O cara disse sem nata. Aí o cara soprou a nata para tirar um pouco. Mas vamos matando, tá bom. O que importa é a gente saber as boas intenções das pessoas. Então, Rômulo, na próxima aí que você me encontrar, você se apresenta, a gente toma um café. O caminho de nós marxistas é uma passagem para Cuba? Não, é uma passagem em todo o país, para o seu próprio país. Cuba, uma ilha, que naquele tempo da exploração estadunidense, encontrou aquele caminho. Encontrou seus limites, tem um embargo de 70 anos, tem gente boa, tem gente que pôde fazer um processo por tal caminho e fez por outro, podia ter se industrializado, resolveu estar muito ligada à economia da Rússia. Quando a Rússia quebrou a União Soviética, ela ficou com a cana e o turismo e uma certa indústria de remédios só. Então, também tem dificuldades nesse processo. Só que são as dificuldades de Cuba, as virtudes de Cuba. Os Estados Unidos, para irem ao socialismo, tem o caminho deles, romper com a própria burguesia. O caminho nosso, para o Brasil e para o mundo, é o caminho nosso. Como é que eu mobilizo a gente do Brasil? Não é igual a mobilização da gente de Cuba. Angola, no tempo da sua independência, as camaradas e os camaradas do MPLA, muito queridos, eu tenho muitos amigos em Angola, os meus livros, graças à língua portuguesa comum, são muito lidos em Angola. Lancei o Estado de Forma Política, muitos sabem disso. Eu lancei o livro no Brasil, o primeiro país que me convidou para lançar o livro foi Angola, foi o antigo presidente José Eduardo Santos, que é um lutador do tempo da guerra do MPLA, junto com Agostinho Neto. Pois bem, o caminho de Angola não foi de Cuba. Em algum momento, Angola precisou de Cuba. Fidel mandou o exército cubano ajudar o angolano contra o apartheid, que vinha da África do Sul, financiado pelos Estados Unidos. Olha, é um caminho de Angola que não tem nenhum país do mundo igual ao dele. O caminho do Brasil é nosso. Só que o caminho do Brasil, de Angola, de Cuba, de qualquer país do mundo, tem, embora suas trilhas próprias, mais ou menos os inimigos de sempre. A própria burguesia nacional, o próprio povo que não entende a importância disso, o imperialismo, os exércitos. Então, cada qual tem sua caminhada e suas contradições, mas, via de regra, os inimigos de sempre são os mesmos. Então, a gente tem muito a aprender com as experiências dos outros, só que a gente tem que fazer a nossa. E o nosso tempo histórico é nosso. Entender como é que a gente mobiliza a nossa gente, como é que a gente consegue tocar o coração das pessoas, porque a extrema-direita ficou estudando e aprendeu isso. Ela toca o coração do povo com ira, com porrete. A nossa geração de hoje, essa molecada da internet, ela grita, ela é irada, ela é sempre certa. A extrema-direita aprendeu a fazer isso. Ela xinga a esquerda, ela acusa os outros. Então, as pessoas vivem de acusação em acusação. Mas como as pessoas vivem de acusação em acusação, elas vão sofrendo, porque é um mundo sem fim. Todo mundo sofre nesse processo. Então, é um processo, inclusive, psíquico, altamente nocivo. Então, o que eu estou dizendo aqui a todas e todos é que a gente precisa entender como é que lida com esse processo. Eu não gosto de dobrar a aposta desta sociedade, toda ela do ódio, trazendo o ódio como caminho. Então, o ódio, na verdade, tem que ser colocado não em pessoas em específico, mas burguesia, imperialismo, domínio social. As pessoas mesmas, elas são agentes de passagem da reprodução do mundo. O problema não são as pessoas, o problema é os movimentos, as estruturas. Então, a gente até pode dar uma expressividade de ódio contra o capital, mas não precisa destruir pessoas. A gente deveria, inclusive, trazer um processo de
fraternidade com as pessoas. Então, nós podemos descobrir caminhos que os outros não descobrem. A gente não precisa fazer o bolsonarismo da esquerda. Enfim, embora eu sei que o bolsonarismo, com essas argumentações estapafúrdias, quanto de gente vai atrás disso? As pessoas, inclusive, se disserem, olha, eu descobri um ET em Varginha, ele saiu de uma caixa, vamos ouvir o que ele vai falar assim, Bozo é mito. Eu sei que uma narrativa tão esdrúxula quanto esta, ela chama atenção, a gente é incapaz de fazer uma coisa como essa. Olha, gente, eu achei uma caixa de papelão no Rio São Francisco, vamos ver o que tem nessa caixa e sai lá dizendo Viva Lenin. A gente não se presta a esse esdrúxulo, a gente acha que isso é vergonhoso. Não é para fazer isso, não é para inventar coisas como tais, enfim. A gente pode descobrir um caminho sério, um caminho coerente, um caminho materialmente científico, mas a gente precisa ter armas de chegada ao povo. Então, o que eu quero dizer é que o caminho do Brasil é o caminho do Brasil. O caminho do século XXI tem que inventar nas condições de agora. Não adianta pegar mais um panfleto e um megafone e ir para a Praça da Sé. 3 pessoas param, eu estou agora falando aqui para o Fabrício e para todas e todos vocês, vai um abraço para a Marília, inclusive, e para todos e todos vocês. Eu estou falando para vocês, é melhor do que falar na Praça da Sé. Porque na Praça da Sé, nessa hora da noite, quantas pessoas param para escutar alguém? Não passa ninguém. Enfim, as pessoas estão lá, as moradores e moradores em situação de rua, que ser humano olha para o olho deles e dá um tostão. Então, na verdade, a gente também precisa ter os instrumentos do século XXI, que não são mais os do século XX, não é jornalzinho, não é megafone, é, eventualmente, o microfone aqui de um canal como este. Então, a gente precisa não repetir experiências do passado, mas cadê o exemplo do passado para nos servir não de repetição tal e qual, mas para nos servir de ânimo. Cadê a coragem daquela gente para termos a mesma coragem hoje? Então, é um processo de abertura das nossas estradas. Só que, volto a dizer, o primeiro passo disso é querer abrir essas estradas. Até agora, o que não se quer é fazer isso, quer se manter o capitalismo como está. É preciso saber querer outra estrada, e aí as tentativas, quem sabe, elas demonstram qual é a primeira abertura desse caminho que um dia por nós passou a ser desejado. Muito bom. Antes de ir para o tema da joia do Bolsonaro, e antes de terminar de ler aqui os chats, mas para pegar um pouco no âmbito disso que você está falando, você deve ter acompanhado que o Marcelo Ometo, que é presidente do Conselho da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, fez uma fala muito forte contra o governo, praticamente uma declaração de guerra. Mais uma vez, só conceituando, ele é presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e ele diz o seguinte, cadê aqui, ó? Eu não quero falar com o presidente Lula, eu me recuso a falar com o presidente Lula, porque estamos vivendo um desgoverno, olha o termo que ele usa. Vocês que fazem o Congresso, que fazem com que no Congresso as coisas aconteçam, está na hora da gente dizer que o país precisa de um plano para poder se desenvolver. O país não pode ficar à mercê do momento que o agro vai bem, o país vai bem, diz ele. Tem um outro momento, inclusive, que aqui não está na matéria, que o governo precisa dar um basta no governo. Esse cara é um cara extremamente poderoso, você sabe quem é, provavelmente, o Marcelo Ometo, é um bilionário, um cara que tem mais de 45 bilhões, é um cara que tem a bancada ruralista ali na mão dele, e ele faz uma declaração pesadíssima dessa com relação ao governo. Um dia depois, ou algo nesse sentido, hoje, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, que se diz independente e técnico, dá uma declaração de que seria ministro, deixa eu até pegar aqui só para não... Ministro da Fazenda do Tarcísio, e negocia essa possibilidade num jantar ali, num momento de um jantar, um almoço com o Tarcísio, agora só não me recordo qual foi o ponto ali. Mas a fala dele foi essa, especificamente. Eu estou fazendo uma leitura errada de que isso é extremamente grave ou não? É só uma falácia para pressionar o governo a mudar as medidas que o Haddad vem implementando e vem incomodando esse setor? Como é que você vê isso, Alisson? Extremamente grave é a existência do capitalismo, porque em toda a história do capitalismo existem figuras como tais falando coisas como tais. Em toda a história do capitalismo, o latifúndio falou em favor do latifúndio contra qualquer coisa que não fosse isso, e toda pessoa do mercado financeiro fala em favor do mercado financeiro contra qualquer outro setor do capital e do interesse popular. Como se resolve isso?
enquanto não destravar um grande movimento de reforma agrária. Sempre 3 oligarcas do latifúndio falam e eles têm um peso extraordinário. Se metade do Brasil for feita, em metade do Brasil, reforma agrária, aí essa pessoa perde peso. Então, a gente só resolve esse caso, não é respondendo esse cidadão, não é ficando nervoso, não é dando tal ou qual condição, é fazendo reforma agrária. Enquanto não faz reforma agrária, 10 latifundiários mandam no Brasil. Então, o meu problema não é o que essa pessoa pensa, o meu problema é a existência do latifúndio, do qual essa pessoa é um representante. É reforma agrária na veia. Enquanto houver bancos privados mandando no país, a presidência do Banco Central é sempre dessa gente. O Ministério da Fazenda de esquerda sempre é áulico desses bancos privados. Enquanto o Banco do Brasil e a Caixa não tiverem uma expressividade de dominar a maior parte do mercado, não tem política financeira de qualquer governo, não tem política bancária de qualquer governo, porque está tudo refém dessa gente que especula hoje para tirar amanhã, como se dizia na década de 80, especular de noite para ter lucro de manhã. E exatamente é o que se tem até hoje. Então, tem Caixa Econômica Federal na mão, tem Banco do Brasil na mão, e todo mundo é refém do que é. Por quê? Porque não quer abalar a lógica da Faria Lima, tem medo da Faria Lima. Então, efetivamente, nós precisamos ter uma política econômica altamente progressista. Enquanto não sai reforma agrária, enquanto não sai uma reorganização financeira do país, qualquer um fala qualquer coisa e o impacto disso é extraordinário. Então, o que eles falaram ontem, o que o outro fala hoje, etc. e tal, este cidadão, presidente do Banco Central de hoje, fala a mesma barbaridade do presidente anterior, do presidente anterior ao anterior, do outro anterior a esse, e etc, etc, etc. O problema é o quê? O mercado financeiro. Então é preciso saber vencer esta política, esta sangria dos juros, enfim, precisa enfrentar isso. Agora, para enfrentar isso, na hora que querer mexer com o juro, o banco quer mexer com o presidente da República que fez isso. Aí, nessa hora, o presidente tem que ter o povo. Falar, olha, eu estou sendo tirado do cargo porque o banco está me tirando. Venham vocês comigo. Enquanto não mobilizar o povo, não tem o que fazer. Como não mobiliza, não mexe com o banco. Como não mexe com o banco janta o governo. É sempre o ovo e a galinha. Eu fico preocupado porque a reforma agrária, pelo que eu visualizo, não vai acontecer tão já. Né? E isso eu li como uma declaração de guerra ao governo, ao ponto dele se recusar a falar com o presidente da República. O ministro dos Transportes, o Renan Filho, que inclusive a gente está tentando trazê-lo aqui no DCM, ele deu uma declaração, Alisson, eu gostaria de colocar aqui para a gente ouvir e depois gostaria de ouvir os seus comentários. Deixa eu colocar aqui esse trechinho, ele é bem rapidinho, tá? Vamos lá. Dizer que, só para entrar um pouquinho no debate anterior, tá dando pra ouvir? Eu acho importante, o painel anterior tratava da visão de uma nação, né? Depois foi adicionada mais uma palavra, de uma nação distorcida. A gente também tem que ter cuidado para a gente não ter também uma visão distorcida de uma nação. Às vezes não é só a nação que é distorcida, esse país é uma potência de crescimento econômico. A gente é um dos países que mais crescem no mundo. Desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República, a gente saiu da 12ª economia para a 8ª economia do planeta. Faz isso contendo inflação, gerando emprego. Faz isso batendo recorde de balança comercial. Faz isso dando exemplo à nossa região. O Brasil é o único país moderno, pujante, economicamente capaz do sul global, talvez tirando a Austrália. Na América do Sul nem se fala. Tem gente que prefere a Argentina. Eu prefiro o Brasil. Então isso precisa ser colocado para que a gente encontre no ambiente da democracia, que a gente está vivendo um momento muito novo mesmo. A gente hoje tem, inclusive, grande empresário de oposição ao governo, tem grande empresário que apoia o governo, mas é exatamente esse debate democrático, esse debate claro, que vai fazer o Brasil encontrar um caminho. O presidente Lula não acha que quem tem que liderar o crescimento do Brasil é o setor público. Ele nunca falou isso, ao contrário. O presidente Lula é quem mais fez concessão, quem mais fez leilão de concessão de rodovia, faz mais barato do que os estados. Então, leilão de São Paulo, de Minas Gerais, o cidadão paga o dobro da tarifa e a rodovia recebe menos investimento do que as rodovias do governo federal. Então, esse debate ele precisa ser um pouco mais profundo para a gente dialogar com a realidade. Agora, do ponto de vista do investimento, o grande segredo é somar esforços. O investimento público, ele cresce com o arcabouço fiscal. O teto de gastos do governo anterior transformou o Brasil no país que menos investe os seus próprios recursos do mundo. Só para que a gente tenha uma noção do que isso significa, Amanda, o Uruguai, no ano de 22, investiu $1 bilhão em infraestrutura. Enquanto em 22, o Brasil, sob a égide do teto de gastos, investiu $1 bilhão e 400 milhões lá no Ministério dos Transportes, que era eu e o Silvio juntos, no Ministério da Infraestrutura. Apenas R$7 bilhões foi investido, igual ao Uruguai. O Uruguai tem a mesma população de Alagoas,
uma área um pouquinho maior do que o meu estado. E o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, fortalecer o investimento público não é uma vontade do presidente Lula, é uma necessidade inexorável do país. Mas isso precisa vir acompanhado, e aí concluo para voltar adiante, da queda da taxa de juros, do fortalecimento do ambiente econômico, para a gente ampliar a capacidade de atrair o capital privado. Está ali o presidente do BNDES, estão aqui grandes empresários do Brasil, que sabem que, com o presidente Lula, não há diversidade entre governo e empresário. Ao contrário, haverá parceria, porque é essa parceria, somando esforço, como a Miriam disse, como disse o Bruno, que fará o Brasil voltar a crescer. Lembrando, claro, ele traz um discurso, ele está numa plateia ali, tem empresários, etc., e tinham acabado de ser, o Ometo tinha acabado de trazer a fala dele contra o Lula, e foi muito aplaudido. Então, dentro do que eu entendi, foi um enfrentamento que ele fez ali ao Ometo. O que você tem a dizer dessa fala dele, Alisson? É para eu comentar? Não, pode discordar, fica à vontade. Eu sei que não é exatamente a linha, mas dentro desse cenário que o Ometo traz, a fala do Ometo, essa declaração de guerra do Ometo, eu achei que era necessário alguém, pelo menos, fazer alguma defesa do governo Lula. Sim, a grande questão é a seguinte, ok, discurso com retórica bonita. A grande questão é como é que se combate o poder de quem fala. O meu problema não é o argumento de quem fala. O problema é que essa pessoa que fala tenha tal peso e tal poder. Combate-se o poder do latifúndio resolvendo o problema do latifúndio. Chama reforma agrária. Como é que se combate o poder da Faria Lima? E qualquer um que fale pela Faria Lima passa a ser Midas e passa a ser Deus, acabando com o sistema de exploração, eu diria aqui, financista e rentista. Então, graças a coisas como tais, a gente pode pensar que diminui o peso dessas figuras esdrúxulas. Em sociedades que puderam fazer a reforma agrária, não tem um latifundiário para poder falar idiosincrasias. Falam outras pessoas. Então, constatarmos pelo 1000º ano seguido, não tem 1000 anos de Brasil colonizado por Portugal, mas tem 500 anos de Brasil colonizado por Portugal, nos quais os 500 anos são de latifúndio. Quem é que fala e o povo tem medo? Latifundiário. Como é que acaba com isso? Acabando com o latifúndio. Enfim, enquanto não acabarem os otários, os espertos falarão. Mais ou menos uma coisa como essa. Como é que acaba com o poder desse cidadão que falou a desgraça que falou? Acabando com o latifúndio, porque dessa hora é mais um cidadão falando, não é apenas um esperto falando para otários. Então, enquanto nós vivemos um país de uma esquerda otária, de um liberalismo otário, e o cara prevalecente, ele fala qualquer coisa, nossa gente está ferrada. Então, efetivamente, nós precisamos saber enfrentar, não o discurso desse cidadão, mas a causa pela qual o discurso de um cidadão como este torna esse discurso tão perigoso. É um discurso perigosíssimo, é óbvio que é. Mas o que nós estamos fazendo para mobilizar a nossa gente em favor do fim do latifúndio? Nós poderíamos dizer, o MST, ele promove uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica. Lá no Rio Grande do Sul, tanta gente passando fome com essas enchentes feitas pelos neoliberais. O MST foi salvar a população com o arroz do Rio Grande do Sul, que ele, MST, planta. A gente poderia estar ensinando isso 9 da noite, 10 da noite, em horário nobre. Aí o povo começava a pensar em favor do MST. Só que como a gente não ensina nada disso, quem financia a propaganda da televisão é o Arroz Tio João. Resultado, o Arroz Tio João quer falar da voz do latifundiário. Não sei nem quem que é o Tio João ou o sucessor do Tio João, mas é certamente alguém que é contra a reforma agrária. Só se me disserem daqui a pouco que esse arroz é de uma cooperativa de pequenos agricultores. Mas, a princípio, que não seja do Tio João, qualquer coisa por aí, a soja do Tio Zé é uma soja de latifundiário. Então, efetivamente, é preciso acabar com esta dinâmica. Agora, o que está sendo feito historicamente para acelerar a mudança das condições do campo do Brasil? Muito pouca coisa. E aí, historicamente, a gente não sai desse sistema de plantation, de latifúndio, que é o problema também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos do Norte fizeram reforma agrária, já começaram com minifúndio. Os Estados Unidos do Sul, do escravismo, eles são um latifúndio que nunca acabou. Resultado, o que pensa o Texas? Pensa em votar no Trump, pensa em dar tiro em mexicano. É essa desgraça. Então, lá uma pessoa com SUV no meio da rua, em pleno 40 graus no Texas, vai jogar, pega uma viagem dos sonhos para Las Vegas, enfim, atira na placa de não sei de onde. Esse sistema é um sistema do poder, eu diria aqui, incontrastável do dinheiro. É preciso saber pensar em outras alternativas. Então, a gente precisa dar um gatilho de resolução
de todas essas situações. Eu diria, inclusive, que ao atacarmos o latifúndio e esta estrutura que só destrói a terra para 10 pessoas ganharem, e poder fazer com que o agronegócio seja em favor do povo, feito pelo povo, aí é um negócio agrícola do povo, uma organização agrícola do povo, e ao podermos trazer o sistema financeiro para um patamar no qual o especulador não manda no Brasil, e podendo, portanto, destravar a produção brasileira, destravar uma organização econômica industrial do Brasil, e não só rentista, mexemos, então, com esses dois grandes demônios, podemos ter 30, 40, 50 anos de caminho de transformação social. Enquanto não fizer isso, a gente tem que aguentar esses cidadãos e não ter medo do que eles vão fazer a partir do seu discurso. Exatamente. Vamos lá, aqui, ó, André Luiz, para espantar essa agonia, para espantar essa agonia estranha que estou sentindo, essa saudade, e contribuir. Live do Fabrício merece. Obrigado, meu querido. Obrigado aí pela sua contribuição, tá? Já eu oriento todos vocês como o livro, o chat, o superchat de 50 também, já dou as orientações. Lucinda Gregório, live excelente, merece ser revisitada. Muito bem, minha querida. Temos Vapo na meta, batemos a nossa meta. Obrigado a todos do chat, já eu falo mais sobre isso também. Herbert da Silva Pereira. Mestre, o que achas de procurar ser entrevistado nos podcasts como o Desce a Letra Show? O Chavoso pode te indicar. Todo mundo que quiser me entrevistar, sendo pessoas com um horizonte de mundo progressista, é só me procurar. Mande cartas. Caixa postal, número de... Lembra antigamente? Caixa postal. Adorei o mande cartas. O Herbert de novo. Mestre, engendrar cooperativas para os centros socialistas poderia trazer o povo e assim auxiliar na formação de massa crítica? Sim, tudo que puder, Herbert, fazermos em termos de caminhada, de mobilização de massas e falando de socialismo, então dando batalha das ideias, é importante. Se isso puder, inclusive, enraizar em cooperativas, nas comunidades, se isso puder ter um lastro mais concreto, que coisa boa. A gente tem que caminhar descobrindo quais são as nossas alternativas. Nem adianta fazer previamente um roteiro das possibilidades. A gente anda tão mal no mundo que a gente tem que começar a dar passos, para depois descobrir que passo vai melhor que o outro. Mas tudo isso puder aglutinar em termos cooperativos a classe trabalhadora, a nossa gente, que belo caminho para a gente poder seguir. Muito bom. Vamos lá, terminando aqui a leitura dos superchats e dos chats. Carlos Alberto Reis Soares. Governo que ataca aposentado e servidor não mobiliza ninguém. Quem sabe mobilizem a PF e a PRF para quem deram até o fundilho. Quer comentar, professor? Não, tá bom. Vamos adiante. É isso aí. Temos que estar na luta, enfim, junto com a nossa gente, não com os algozes. Então, preferir defender o povo, a classe trabalhadora, quem está educando o nosso povo, do que propriamente quem está com a arma na mão matando o povo. Muito bom. Vamos lá, aqui tem essa pergunta do Thiago Gomes. Vamos ser jantados em 2026? Será? Isso dói. Imagina a Michelle no poder que ele está imaginando. Mas quais as perspectivas? Eu sei que está longe, mas a mídia já faz um movimento para ter um candidato, né? O próprio Luciano Huck está tentando novamente se viabilizar. Então, o que a gente pode, olhando hoje aqui de 2024, meados de 2024, olhando para 2026, o que a gente consegue vislumbrar, Alisson? Desse jeito, sem mobilização das massas, sem luta ideológica, o governo já perdeu a eleição. Porque 50%, 49% do povo na eleição de 2022 foram contra o Lula, com o descalabro que era o governo Bolsonaro, e todas as estatísticas aí de pesquisas dão 49% contra o Lula, continua tudo igual. Então, por que daqui 2 anos não vão acelerar? Naquele dia vai ter, descobrir dinheiro não sei da onde, no bolso não sei quem. Só isso pode levar a 51 e ganhar uma eleição. Não tem nada em termos de mobilização ideológica para trazer pessoas para um campo da esquerda. Então, é uma grande chance de que se perca a próxima eleição. Aí pode... mas não vem o ex-mandatário, vem o poste do ex-mandatário. Enfim, é uma forma cega na qual, enfim, na falta de Zé vai José.
Uhum. Só para caminhar para o encerramento aqui, tá, professor? Que já está dando o seu horário, o horário que a gente tinha combinado. Só para não deixar de falar sobre esse tema, deixa eu compartilhar aqui a tela. Sobre essa questão da Polícia Federal intimando o Mauro Cid e o pai dele para depor sobre a questão da nova joia do Bolsonaro. Eu já vou fazer a pergunta, mas só vou dar aqui um panorama para o público que ainda não está ao par do que está acontecendo. O ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, né, o Mauro Cid e o seu pai, o general Lorena Cid, foram convocados para prestar novo depoimento à Polícia Federal para falar sobre a negociação de uma nova joia nos Estados Unidos. A audiência está marcada para o próximo dia 18, ou seja, daqui a 6 dias, e eles terão que esclarecer a negociação do item. A informação é do Globo. A descoberta da nova joia ocorreu durante diligências da Polícia Federal em lojas dos Estados Unidos. Uma testemunha interrogada por investigadores apontou a existência do novo item e afirmou que a venda dele acabou não sendo concluída. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a descoberta desta nova joia fortalecerá as investigações sobre a venda de presentes recebidos por Bolsonaro em viagens oficiais. Tem mais aqui a matéria, mas eu acredito que aqui a gente já consegue ter um bom panorama. É possível, professor, dizer que com mais essa evidência, com mais esse acontecimento, a gente pode requentar a ideia de finalmente ver o Bolsonaro responder por algum, pelo menos, dos crimes que ele cometeu, ou seja, ver o Bolsonaro preso? A decisão por condenar este ex-mandatário do país não tem nenhuma métrica jurídica. Eu tenho um livro chamado Introdução ao Estudo do Direito, publicado pela editora Gen Atlas. Recomendo aqui a leitura a quem se interessar. Nesse livro eu explico como é que é o funcionamento geral do direito. É um livro de introdução para conhecer o direito. O direito não opera na base de um fato que encaixou debaixo de uma norma e então automaticamente o judiciário toma uma decisão. Esse processo, se fosse automático, se chamaria subsunção. O direito é estruturado por poder, interesse, hermenêutica, por modos preconceituosos de leitura de mundo, por decisões que já foram tomadas antes do fato ser apresentado, amigo, inimigo, uma série de dimensões que fazem com que eu possa apresentar uma joia, 2, 3, 4. Essa é mais uma. A decisão política, eu posso ter os autos muito bem fundamentados ou pessimamente fundamentados. A decisão, ela se dá pela estrutura do poder, pela luta de classes, pelo interesse da dinâmica econômica, institucional e política daquele momento, de tal modo que a senhora presidenta Dilma Rousseff foi incriminada por pedalada fiscal. Não tem no Código Penal ou na legislação penal especial do Brasil um tipo penal que fale sobre pedalada fiscal. E pingo foi letra para ela. Eu posso dar uma joia, 2, 3, 5, 10, 47, não sei quantas joias, e nada disso ser lido como crime. Então, efetivamente, quem é do interior de São Paulo, quem é do estado de São Paulo, já ouviu falar da galinha da Angola, é uma galinha cheia de pintinhas, enfim. Esta joia aí que andam descobrindo do Bolsonaro, uma a mais, como se diz no interior de São Paulo, é uma pinta a mais para uma Angola. Ou seja, qual que é o resultado disso? Se eu não quero fazer com essa galinha um guisado de galinha, não faço nada com uma pinta a mais da Angola. Já é cheio de provas suficientes para fazer o que quiser com esse ex-mandatário. A decisão de não fazer nada é uma decisão política. Um anel a mais, um colar a mais, não sei nem o que é essa joia aí, se é um camafeu, e se é uma gargantilha, ou não sei que lá o que, uma tornozeleira, ou uma pulseirinha, o que é isso a mais num processo decisório que envolve militares, burguesia, imperialismo, Globo, adjacências e decisões tais e quais, é todo esse processo inteiro que faz com que essa joia, ou a ausência dela, ou a falta dela, no final das contas, não é isso que desempata. Mas você acredita que então, só para que não há indícios, pelo menos neste, ou indícios ou instrumentos jurídicos para que o Bolsonaro seja denunciado ou seja preso nessa questão das joias? Desde que se descobriram as joias, já tem todos os indícios do mundo. O que eu estou dizendo é que, para que precisa de mais uma joia? Enfim, qual a quantidade de ladruagem que eu preciso para condenar alguém? Enfim, podia ser uma joia só, podia ser uma pedrinha de colocar no pescoço, enfim.
Mais uma, a questão minha não é essa mais uma, a questão é, existe uma estrutura pela qual o judiciário possa decidir, rompendo com os militares, rompendo com a Globo, rompendo com o latifúndio que é todo ligado com essa gente, rompendo com os Estados Unidos, enfim. A decisão aí não é a quantidade de joia roubada, bastou uma. A Dilma, por pedalada fiscal, caiu, porque todo mundo decidiu contra ela. Então, a minha questão é, mais uma vez, uma pinta mais como Angola. A minha questão não é quantas pintas tem Angola. A minha questão é, o que faremos com ela? Ela andará no galinheiro, daremos milho para ela, ou ela vai virar canja? Mas você acredita que deve acontecer na conjuntura política, econômica do país, judicial? Você acha que a gente pode contar com a prisão do Bolsonaro? Uma leitura materialista do mundo nunca conta com o dever, conta com os cenários e as circunstâncias. Bolsonaro pode e também pode não ser, pode ser e pode não ser, uma peça decisiva para a reprodução do capitalismo brasileiro. Efetivamente, se o custo de manutenção do poder de Bolsonaro for muito grande, já tem outras figuras aí possíveis para serem postas no mercado. Não é pelos belos olhos dessa figura que ele é presidente da República, é porque calha de ser aqui um plexo pelo qual passam os poderes e os interesses da reprodução do capital no Brasil. É só por causa disso, não é por grandes virtudes pessoais dessa figura. Então, se não vai ele, vai o filho dele, vai a filha dele, vai a mulher dele, vai a ex-mulher dele. Enfim, é uma pessoa da família tradicional, ele sucedeu 4 famílias, uma em seguida da outra, haja tradição familiar conservadora nesse sentido, mas vai um deles aí, vai qualquer um deles, qualquer uma pessoa dessas, vai o Tarcísio, vai o Luciano Huck. Enfim, a questão é, se ele for um ativo decisivo ou interessante para a burguesia, para os militares, para o imperialismo, ele não vai preso. Se ele não for mais interessante, dão até a cabeça dele a prêmio. É essa a dimensão. Como nós não entendemos e não sabemos direito qual é essa movimentação do capital, a gente não conhece eventualmente tudo dos bastidores, não dá nem para dizer que vai ser preso, nem para dizer que não vai ser preso. Agora, a questão minha decisiva não é a quantidade de joia que ele roubou ou não, que faz com que ele seja preso. Basta uma, se ele quiser, se o capital deixar que ele seja preso. E a bem da verdade, se o capital quisesse que alguém fosse preso, joia nenhuma já é suficiente para isso. Então, não é só assim, quem deve teme, quem não deve teme também. Muito bom, professor. Deixa eu só ler o último superchat aqui, então. José Delano Oliveira Campos. O professor Alisson ilumina o caminho. E o Leonardo Godoy. Sensacional, mestre Alisson Mascaro, com falas precisas e decisivas. Parabéns à comunidade DCM. Alisson, quero te agradecer aqui pela sua presença. Por você, poxa, a gente está quase há 2 horas conversando aqui. Obrigado por comparecer aqui no canal. Espero que você venha mais vezes. Assim que o Leandro estiver de volta aqui, ele com certeza vai querer te chamar de novo para estar aqui e bater um papo contigo. Então, muito obrigado pela sua presença, pela dedicação que você trouxe aqui, pelas informações que você prestou aqui para a nossa comunidade, professor. Fabrício, um abraço a você, a todas e todos do DCM. Vai um abraço aí para a Marília nos bastidores. Vai um abraço também para o Leandro. Eu quero brevemente rever o Leandro. Então, se o Leandro estiver nos vendo hoje aqui, vai um abraço para ele. Ele está me devendo um café e vai ser uma alegria a gente tomar esse café ou em São Paulo ou em Brasília. Então, já aguenta aí, Leandro, a espuminha com leite no café, para fazer um café mais chique. E vai um abraço para todas e todos vocês aqui do DCM. Que alegria nesta noite podermos refletir em conjunto para ver se a gente consegue dar uns passos aí mais decisivos para a gente não simplesmente constatar a falência de um tempo histórico ou o colapso de um tempo, mas para a gente ver se abre a porta do novo tempo. Esperança não a ilusória, mas uma esperança a partir dos nossos passos, andando e andando e andando. Quem sabe a gente não junta gente com a gente, e quem sabe gente que junta com a gente descobre o caminho pela gente, e a partir daí, uma hora que a gente menos esperou, olha para trás, a gente já cumpriu a estrada inteira. Abraço. Um abraço, professor. Até mais e até a próxima. Aí a gente vai se falando, tá bom? E obrigado pelos livros. Obrigado pelos livros. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Vamos finalizando aqui. Ainda temos 7 minutos de live. Deixa eu só... Eu tenho que ler ainda algumas mensagens de vocês. Peço que fiquem aqui ainda. Vou passar alguns vídeos
para vocês acompanharem. Quero agradecer a todos aqui no chat que estão entendendo que eu estou cruzando